intervir tranquilamente, tá bom? E bem-vindo a quem chegou por último agora, tá? Aqueles irmãos que foram se unindo. Vai chegar mais gente, eu vou ficar de olho aqui, tá bom? Rodrigo, com você, Isaías 55, Isaías 55, do 9 ao 11. do novembro. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. A chuva e a neve caem do céu e não voltam, até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem e produzirem sementes para serem plantadas e darem alimento para as pessoas. Assim também a ordem que eu dou não volta sem ter feito o que eu quero. Ela cumpre tudo o que eu mando. Bem? Amém, glória a Deus. Então, meus amados, neste momento a gente vai estar discorrendo uns assuntos com relação a Levíticos 23, e especificamente eu queria só fazer um breve comentário com relação a... Eu sei que alguns dos irmãos não participaram na segunda-feira, mas aquilo que o pastor Joel trouxe para nós meditarmos, para nós aprendermos, discorrermos, né? Me chamou bastante atenção, e eu pensando sobre o tempo, falando sobre o tempo, e o pastor Joel fez a gente refletir bastante, né? O tempo do homem, o tempo de Deus, e fez a gente fazer uma viagem, digamos assim, que nada mais é também que o tempo, né? E aí eu queria, sempre que possível, né, irmãos, a gente está aprendendo juntos, né, nesse bate-papo, nessa conversa, que os seus irmãos sentirem desejo no coração de interagir, seria importante, né, porque aqui nós não temos nenhum doutorado aqui, a gente está aprendendo junto. Salvo me engano, tem alguns de óculos agora aí que sabe bastante, né, são 2 de óculos, né. Então, assim, o tempo, meus irmãos, eu queria trazer aqui para nós já uma pergunta, né? O tempo que o pastor Joel trouxe na segunda-feira relacionado à nossa vida e ao tempo de Deus, me impactou bastante, porque se nós pararmos para pensar, nós conseguimos sempre a mensurar idades, datas, locais que a gente tem que, às vezes, se deslocar, e a gente mensura um tempo de deslocamento, então a gente faz um planejamento, tudo a gente objetiva chegar em algum lugar, né? Então, quando você passa um período do teu aniversário, você começa a meditar, digo, poxa, mais um ano, né, de aprendizado, mas aí você já começa a entrar num outro ano da tua vida e você vai ficando mais experiente, digamos assim, né? E os aprendizados vão acontecendo dia após dia. E eu queria trazer uma reflexão dos irmãos, né, uma aplicação espiritual para saber disso, né? Que é o tempo de Deus. Qual seria o tempo de Deus, né? Porque o tempo de Deus é bem diferente do nosso tempo, né? Inclusive nesse estudo de Levíticos 23, Deus instaura, né, festas para celebrar festas, e instaura tempo, instaura períodos, né, para que nós possamos estar nos organizando e fazendo assim a vontade dele. Então, o que é o tempo do Senhor, né? Seria o que? Separar momentos de comunhão com Ele, um tempo que Ele nos deu, né? Saber agir de uma forma sensata e dentro daqueles dos propósitos, ensinamentos dele, respeitar os ciclos estabelecidos por ele. Olha só que interessante, né? E isso vem assim nos fazer com que a gente venha refletir, né, sobre este estudo que nós estamos aqui mergulhados. Porque nada mais é do que um tempo de aprendizado, de ensinamentos. E por que Deus ele trouxe ao povo de Israel, né, essas festas que são delimitadas por tempo, né?
7 dias, a gente começa a ficar pensando, poxa vida, é um ciclo, e você começa no domingo, vai trabalhar na segunda, e vai chegando, aí você chega na sexta-feira, você guarda o Shabat de novo. Então, são coisas assim que eu fiquei me perguntando, né? Então, na Torá, o tempo para Deus não é um relógio normal, né? Não é o nosso relógio. É um relógio, é um tempo diferente, né? É um tempo que Deus nos mostra para a gente chegar a um alvo. Então, quando nós começamos a nossa caminhada, dentro de tanto dentro da parte de estudos da palavra, quanto no início de um trabalho, você objetiva metas, né? Teu irmão ainda há pouco comentou aí, o Paulo, né? Paulo, eu saí com 18 anos, eu tive, olha só, ele já mensurou tempo, né? Aí ele ficou mais tempo fora, aí ficou 6 anos lá na terrinha, tirar da igreja, só mais um tempo, né? Então, nossa vida, ela é regrada, ela é direcionada por tempo, né? Então, o que Deus faz com o povo de Israel, né? Havia digamos assim, uma sede, uma fome de libertação do povo, que eles clamaram, e houve um tempo lá que Deus ouviu as orações e fez com que ele tirasse esse povo da escravidão e andasse por um tempo determinado para fazer várias situações, vários tratamentos, né? E aí eu trazendo para a nossa realidade aqui, pelo que eu aprendi aqui no tempo do Senhor, é que ele faz com que nós venhamos a nos aperfeiçoar, aprender com dificuldades, com erros, com situações, com pessoas, com processos. E isso faz com que a gente venha a decolar e mergulhar, né, numa vida com Deus para tentar dar um sentido para o nosso tempo, a nossa vida. Não sei se os irmãos estão conseguindo a perceber onde que eu quero chegar, né? Porque, na verdade, quando Deus ele instituiu o tempo, ele já estava prevendo, estava sinalizando algo que é o que nós almejamos, que todo cristão almeja, que é a volta do Messias. Então ele aponta lá na parte da Torá, ele vai trabalhando com o povo, vai ensinando, vai deixando as suas festas e vai nos trazendo a realidade. Então, assim, o tempo de Deus, na percepção de vocês, eu queria fazer essa primeira pergunta, né? Se vocês puderem me ajudar aí. Qual que é a relação que vocês fazem com o tempo atual com o Levíticos 23, onde ele traz as festas para nós? Vocês conseguem a me ajudar nesse aspecto? Qual que é o paralelo que a gente pode fazer nisso, que a gente pode aprender? Cri. Já tem uma mãozinha levantada, mas eu não sei se alguém levantou essa mão de propósito. Tá me escutando bem aí? Tá baixinho. Tá baixinho? Isso. A ver agora? Tá bom. Agora tá tranquilo. Beleza. Então, muitas vezes a gente pensa que 40 anos antes. Quem quiser participar, levanta a mãozinha, tá bom? Todos podem participar, está livre, tá bom? Para participar. Todo mundo acha que 40 anos no deserto do povo de Israel, já temos um tempo aí, né, de 40 anos, inclusive o número 40, né? Ele é muito importante na caminhada. Todo mundo acha que esses 40 anos do povo de Israel no deserto foi por causa de sua transgressão, seu pecado, né? Obviamente que isso foi em parte por isso, né? Tá me escutando bem? Sim, pode continuar. Tá. Mas 40 anos no deserto foi o tempo necessário para que eles aprendessem a lei de Deus e internalizassem essa lei de Deus no deserto. Então, para que você veja como é o tempo de Deus,
o que Deus faz dentro do tempo Cronos, vamos dizer assim, né? E isso também é uma forma de santificação, porque se a gente olhar o que é santificação, se a gente pensar o que é santidade, é aquilo que é apartado para Deus, né? Então, eu acho que Deus fez com o povo de Israel no deserto, o povo de Israel e aqueles que estavam com o povo de Israel, ali tinha de outras nações. O que ele fez foi justamente dentro desse tempo, foi aplicar a sua lei, ensinar a sua lei, para que o povo não se desviasse. E uma das coisas muito importantes são estas festas de Levítico 23, e ele vai dizer que estas são as minhas festas. E isso é muito importante a gente entender por onde a gente está transitando nesse momento, nesse texto, né? Mas é bem interessante o que você está falando. Realmente, e deu alguns exemplos bem bacanas aí. Isso, para mim, é muito legal. Quem mais? Alguém mais, meus amados? Vai lá, Paulão. Bom, em relação ao Levítico 23, né, o que eu tenho para compartilhar com os irmãos, é que o tempo do Senhor é um tempo de maturação, é um tempo onde, diferentemente do nosso tempo, ele está condicionado ao propósito de Deus dentro de uma janela como se fosse um tempo paralelo ao tempo. Então, que não corre segundo a nossa cronologia, mas segundo a maturação do desenvolvimento ali do seu plano. Basicamente, assim, sem me alongar muito, mais ou menos em cima do que o irmão perguntou, seria isso. Exato. É que, na verdade, assim, eu queria trazer para o Pablo, ele já respondeu a minha segunda pergunta, mas eu vou trazer de volta depois. Mas essa pergunta eu fiz porque, assim, hoje, quando a gente para pensar, o povo, ele estava todo ele sem um direcionamento. Eles estavam com uma figura, digamos assim, paterna lá na frente, olhando para deuses, e estavam escravizados, né? Deus, conhecendo todo esse processo, eu creio que Deus deu um basta e falou assim, não, eu vi as vossas orações, eu vou trazer. E ele trouxe para isso que o Pablo falou, essa caminhada. Mas olha só, o tempo santo da Torá, que ele foi implementando, para quê? Para que ele trouxe esse tempo santo na Torá, que seria lá o Shabat, o Pessa, né? Shavuot, Yom Kippur, Sukkot. Por que ele trouxe esse tempo? Na visão de vocês, qual foi o objetivo do Senhor para com seu povo? Essa pergunta eu fiz para mim e eu fiquei pensando, poxa vida, né? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Então, assim, qual que é uma deixa que coube para mim, né, nesse tempo santo? É que, primeiro, o tempo ele foi instituído pelo Senhor, não foi pelos homens, que nem o Pablo, acho que o Mano falou isso, né, Pablo? Então, olha que interessante, o nosso tempo, quando nós determinamos que nós vamos fazer algo, que nós objetivamos algo, a gente vai sem saber se vai dar certo, se não vai ter percalços no caminho, a gente vai. No tempo de Deus, ele usa de fidelidade. Ele é fiel e justo para cumprir, né? Então, quando ele estipula, por exemplo, o tempo dele, se nós seguirmos o tempo dele, vamos supor aqui, vamos exemplificar com o Shabat, né? O descanso e santificação. Que eu creio que o Shabat, ele é um dos pilares, né? Eu creio, né? Porque o povo se reúne, volta-se para Deus, separa um tempo de descanso, uma ordenança do Senhor,
Então, isso traz para nós uma reflexão muito forte, uma reflexão que a gente pode, nós vamos ser, não que isso seja uma moeda de barganha, não é isso, mas automaticamente nós, desfrutando desse tempo de Deus para a vida, para a nossa vida, de santificação, de descanso, nós vamos estar mirando em algo que está prometido para nós lá na frente. Não é algo em vão. E outra coisa muito interessante, que quando você julga o seu tempo e redime o seu tempo e corre atrás, são coisas passageiras. São coisas que você tem aquela máxima, né? Esses dias eu estava pensando sobre isso, e é verdade. Vocês são um pouquinho mais jovens do que eu. Eu sou um pouquinho mais velho. Mas eu tinha objetivos e tinha propósitos. Eu queria, digamos assim, conseguir comprar um carro. Não sei se já aconteceu isso com vocês, mas quando você chega lá, você compra um carro, e daí? Tá, você tem o carro, passou esse teu momento, aí tu vai para objetivar para outras coisas. Vocês notaram que o tempo do Senhor não é dessa forma? A cada Shabat, a cada momento com Ele, nós experimentamos algo novo. E Ele não se acaba. Eu fico pensando, mas que coisa incrível um negócio desse, porque eu escrevi que uma das últimas perguntas que eu queria, né, colocar. Nós começamos a fazer um giro na nossa vida, que são das 54 semanas para acabar o ano. São 54 Shabats. Obviamente que a nossa vontade de cumprirmos todos eles, né? Mas, de repente, não sei se nós conseguiríamos, se tiver algum probleminha no meio. Porém, nós, a cada Shabat, nós nos renovamos, né? Nossas forças se renovam, a gente profetiza algo bom, a gente trabalha coisas boas. Então, isso me chama muito a atenção, porque os ensinamentos do Senhor, eles são perpétuos. O tempo do Senhor é perpétuo. Então, eu aprendo muito com isso. Nós, na Terra, foi uma das perguntas de umas 2 segundas-feiras atrás, acho que foi, que tu deixou, né, Pablo? O que você... qual que é o que você fala sobre o Shabat? Pablo fez essa pergunta para nós, Paulão. E realmente são coisas que a gente não tinha, porque eu faz 1 ano e meio, um pouquinho mais, que estou participando, estou fazendo o Shabat aqui com a família, e eu vejo assim que tu profetizar sobre a tua filha, sobre o teu filho, sobre a tua esposa, tu receber delas, né, palavras, tu estar junto, tu guardar um sábado, que é o mandamento do Senhor, faz toda a diferença. E quando isso faz a diferença na tua vida, ela não se torna simplesmente mais um dia, mais uma sexta-feira. São coisas que a gente começa a aprender, né? Então, vocês têm essa máxima também, já aconteceu isso muito comigo. Poxa, de novo, segunda-feira, vou ter que começar a trabalhar. Então, na verdade, você não tem esse vocabulário para sexta-feira. Né, Pablo? Me corrija, mas acho que a gente não tem, né? A gente fica assim pensando, pá, que legal, tá chegando sexta, vamos preparar um bom alimento, botar uma roupa nova, tomar um banhão, vou pentear o cabelo, não sei se o Paulo parece que não tem cabelo, hein, Paulo? Tem? Ah, sim. Então, assim, eu fico pensando, assim, que é coisa maravilhosa isso, né? E a gente aprendeu isso aonde? Nos ensinamentos da Torá. Manos, alguém quer comentar alguma coisa? Não me deixe sozinho. Será que eu vou ter que escalar alguém aí? Tinha um microfone aberto da Salete aqui. Tá bem baixinho, Pablo. Opa! Tinha o microfone aberto da Salete? Salete, queria comentar alguma coisa? Eu fechei porque para não evitar barulho aqui, tá? Mas fiquem à vontade aí, tá bom, irmãos? O meu microfone não tá aberto. Agora tá, né? Que eu abri. Falou. Não, eu fechei ele. Eu fechei e tava aberto sem querer, você vê que tu não te deu conta. Aí eu fechei ele, tá? Mas fiquem à vontade, irmãos.
tenha liberdade de conversar tranquilamente, tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa? Um assunto interessante, hein, manos? Olha que é muito importante nós tratarmos desse assunto, né? Ninguém mais? Alicia. Quando nós falamos de tempo, né, nessas reuniões que a gente vem falando de tempo, não tem como a gente não lembrar de Eclesiastes, né? E que Eclesiastes fala muito sobre o tempo, né? Há um tempo determinado para tudo debaixo do sol, né? E todas estas coisas. E ao mesmo tempo de que ressaltar aqui de que Deus é o dono de tudo, né? E ele foi que criou o tempo. E acredito que esse tempo que ele criou foi para nós, né? Para que justamente ele, através de nós, que apesar de que somos seres eternos, porque Eclesiastes diz algo interessante, né? Eclesiastes, acho que 3, mas não lembro o versículo, ele vai dizer de que Deus colocou no coração do homem eternidade, né? Isso significa que nós, como seres humanos, nós temos consciência de que há algo além do tempo presente, né? Apesar de que muitas vezes não conseguimos entender. Mas é interessante porque apesar de que nos movemos em um tempo determinado por Deus e que já foi mudado, porque também não é o tempo original que Deus fez para nós, nós também carregamos essa eternidade, né, que vem de parte de Deus. E o tempo, quando nós vamos ver, agora o senhor estava falando sobre o povo de Israel e tal, e o primeiro que Deus faz justamente com o povo de Israel quando eles saem do Egito é fazer um calendário, né? Ele já marcou um calendário, estipulou, né, um tempo para todas as coisas, ele estipulou as festas dentro de dias exatos. Isso significa que nos céus, Deus, apesar de que é eterno, ele tem esse calendário, porque justamente a palavra vai dizer, estas são as minhas santas convocações entre eu e vocês, entre eu e o meu povo. Então, ele tem o nosso tempo, né, se pode-se ser lá nos céus, estipulado por nós, para nós, né? Para que a gente possa entender que dia é. Ah, são 6 dias. Ah, beleza. No 7º nós vamos descansar. Então, é uma convocação que ele faz para nós em um tempo determinado, né? Deus, sem dúvida, também, hoje, nós vemos, por exemplo, o regresso do Messias, ele tem um tempo determinado por Deus, né? Quando nós vamos ver em Apocalipse a respeito da tribulação e tal, como é importante a gente saber os tempos de Deus, né? Quanto tempo vai ser aquilo? Quanto tempo vamos viver aquilo, né? E depois nós temos só para a gente colocar o tema de que ali na Bíblia diz, né, que um dia para nós é como 1000 anos para Deus. Então, é interessante nós conhecermos o nosso tempo, mas também o tempo de Deus, né? Às vezes a gente lê Gênesis ali e a gente acha que em 7 dias foi criado o mundo, né? Em 6 dias foi criado o mundo. Mas será que não foi em 6.000 anos que foi criado o mundo, né? Então, são coisas que eu coloco aqui para a gente refletir, que foi o que eu venho refletindo, né? Nós temos um tempo, mas Deus tem um tempo. Aí nós precisamos conhecer o nosso tempo, mas também o tempo de Deus, né? Não ficar só no nosso tempo, porque senão a gente fica justamente ligado ao tempo Cronos, né? E a gente se esquece do tempo que tem a ver com a eternidade, né? Boa colocação, mano. Mais alguém? O Rodrigo falou, colocou ali no chat, tá? O texto, para quem não leu ali em 3:11, vai dizer assim, tá me escutando bem, todo mundo aí? Sim, pode falar. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Esse é o texto de Eclesiastes 3:11. Eu fico... esses tempos atrás, eu estava pensando sobre esse tempo, né, que nem a irmã comentou com relação se pode ser 1000 anos ou cada dia, né, daí daria 6.000 anos, descansaria 1000 anos. Mas eu já não sei, uma vez o rapaz me perguntou, mas nossa, trabalha só 6 dias e já tem que descansar, né? Então a gente não sabe justamente sobre isso, né? O tempo de Deus, né?
Porque o tempo de Deus, ele é diferente do nosso tempo. Mas glória a Deus por isso, né? E eu queria fazer uma pergunta agora, irmãos, que eu estudei, mas a gente meio verde nos negócios, então a gente vai aprendendo junto. São várias festas que foram instituídas com determinados tempos, né? E eu sei que todas elas com um objetivo muito claro, apontando para a volta do Messias, para aquilo tudo que nós viermos a fazer, a praticar, na obediência, a gente vai ser pessoas que nós vamos ser abençoados pelo nosso Deus, eu creio desta forma, né? E eu queria, assim, só porque assim, a gente participa todas as sextas para sábados do Shabat. Mas uma das festas que me chamou a atenção é o dia da expiação, Yom Kippur, porque talvez o dia mais solene, porque ele é ligado a perdão, né? Ligado à reconciliação. E se nós não andarmos sem o pecado, se nós não andarmos sem a reconciliação com o próximo, com os irmãos, a gente não vai ver ao Senhor. Então, eu creio que esse dia da expiação, ele é bem, digamos assim, importante dentro das festas que Deus deixou para nós. Qual que é a percepção que os irmãos têm sobre isso? Também dessa forma? Porque todas elas são importantes, foram instituídas por Deus. Eu creio, eu sei disso. Mas dentre elas, né, podemos dizer que há algo assim que a gente tenha que trazer para o nosso interior, meditar e mudar mesmo. Qual que seria? Para mim, essa, digamos assim, o dia da expiação, Yom Kippur, é um tempo muito importante, muito precioso, né, para nós mudarmos internamente. Isso traz a memória de vocês também sobre isso? Como é que vocês querem pontuar alguma coisa? Só levantar a mão. Isso, Paulo, pode falar. Eu vejo... Estão me ouvindo bem, irmãos? Eu estou no celular, pode. não estou no computador. Yom Kippur, assim, eu tenho como... O Yom Kippur como algo, como o irmão disse, o mais esperado, né, um momento mais esperado, que eu associo à volta do Senhor. Assim como o povo ficava na expectativa do sumo sacerdote sair do Santo dos Santos, do santo lugar, e se manifestar publicamente, que é um sinal de que os pecados foram expiados de fato. Amém. Do mesmo modo, eu creio que quando o Senhor aparecer sobre as nuvens, é um cumprimento do Yom Kippur. Porque o Atos diz, convém que o céu o contenha até o tempo da restauração de todas as coisas. Então, ele adentrou ao Santo dos Santos, e a gente tem essa janela temporal, que é a nossa era. E no seu retorno, sobre as nuvens dos céus, como está escrito, eu creio que é o cumprimento, né, vamos dizer assim, da tipologia Yom Kippur. A realidade, o Yom Kippur eu vejo como uma sombra, e a realidade do Yom Kippur, isso, assim como a Páscoa, né, teve seu cumprimento na morte do Senhor, ali a morte vicária de Cristo, né, o Pentecostes teve também o seu cumprimento, e a partir do Pentecostes, uma janela temporal até a próxima festa, que seria a festa das trombetas, né? E depois a festa da expiação. Então, eu creio isso, irmão, isso é o que eu penso. Dessa forma, então. Beleza. Gente, mais alguém queria participar porque esse momento eu achei muito interessante, é uma coisa que me falou muito forte comigo, né? As festas, para mim, o que eu mais gosto e aprendi com o pastor Diego, que ela é uma didática de Deus sobre o plano de redenção, né? Todas elas apontam para o plano de redenção e todas elas trabalham cada ponto do plano de redenção. Então, você tem a Páscoa, que é a morte de Cristo, né? Onde ele se sacrifica por nós. E aí você tem os pães asmos, que é a libertação, primícias, a ressurreição de Cristo, depois tem Pentecostes, Espírito Santo, as trombetas, tem o juízo de Deus. Aí nós temos, né,
o Rosh Hashanah, que é o ano novo, né, que é o reino do Messias que virá, e dia da expiação, dia de perdão, né. É interessante que ele cai logo após o começo do ano novo ali, né, para, né, novo ano que se inicia, então você já começa ali trazendo essa parte do perdão, né, e aí tudo tá ligado com aquela questão que você falou dos tempos, né, então, tipo, as festas, elas apontam para a redenção da humanidade, né, e cada festa tem o seu tempo determinado, e é o tempo de Deus para todas as coisas, né, às vezes Amém. a gente ouve muito, ninguém sabe o dia nem a hora, exatamente, a gente não sabe que dia que vai acontecer a vinda do Cristo, mas as festas, elas apontam, todas elas apontam para o dia que esse momento chegará, né? E aí cabe a gente observar elas, celebrar, entendendo, né, o que elas apontam em Cristo, né? E aí a gente vai entendendo o tempo de Deus, né? Tem um Amém. versículo de Lucas 21, 28, que Lucas vai dizer assim: quando essas coisas começarem a acontecer, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Então, esse levante-se e ergam a cabeça é observar as coisas acontecendo, não somente guerras, a gente fala assim, observe as guerras, né, observe como o mundo tem girado, como os países têm dominado, mas observe não somente os acontecimentos humanos, mas observe também os acontecimentos espirituais, que são as festas do Senhor. Observe estes períodos importantes que acontecem durante todo o ano, que já estão programados eternamente, que foram repassados para Moisés, e assim repassado para nós hoje, né? Então, às vezes a gente se prende muito ao tempo, acontecimentos humanos, né? De guerra, tentando observar como é que está as mudanças dos países, como é que um está jogando com o outro, mas isso aqui Mas observe o espiritual. As festas do Senhor, elas indicam muito sobre os tempos da redenção que está próxima, né? E nós temos que parar e entender esses tempos também, né? Não só se prender aos acontecimentos humanos aqui, mas aos acontecimentos espirituais que Deus tem colocado nas festas, tem apontado as bênçãos, aquilo que tem sido ensinado, né? Em Romanos 13, 11, só finalizando, também diz: e isto conhecendo o tempo, já que é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando cremos. Então, que nós possamos, né, principalmente nas festas de Yom Kippur, como o Tinei citou aqui, despertarmos do sono, né, acordarmos para os tempos que Deus tem estabelecido já. Já está tudo estabelecido, a gente às vezes tenta entender, tenta tirar explicações e tempos onde não existe, e sendo que já está tudo explicado. Os tempos já estão determinados e explicados. É só a gente parar de procurar muita coisa e ver o simples que está escrito na palavra, que é o que a gente tem praticado, né? Amém? Amém. Glória a Deus. Fala, Salete. Eita, que Deus está falando, hein, Pablo? Fala sério. Olha, Amém. ali em 1 Tessalonicenses 5:1 diz: mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão da noite. Então, tudo aponta. Mas nós temos essa certeza que esse dia virá, né? Os tempos, as estações, o Shabat, ele aponta muito para isso. E Yom Kippur, então, eu sempre falei que Yom Kippur tinha que ser uma festa, que a igreja tinha que se organizar um mês antes. No trabalho, esse dia eu não vou trabalhar, para a gente estar todo mundo junto ali, naquele clamor, naquele choro, naquela dor pela nação que não conhece, que não tem discernimento, sabe? Eu acho que é uma das mais importantes. Todas são, mas essa, e parece que a gente fica meio longe no Yom Kippur. O pastor sempre fica lá com a Ellen, né? Mas a gente já viveu um tempo isso, mas é muito complicado, porque todo mundo trabalha, mas a gente precisava se organizar para esse dia ser um dia da gente estar todo mundo junto mesmo, né? Amém, verdade, mano. Que legal essa interação. Porque, na verdade, assim, né, eu sempre aprendi, né, que desde que eu me converti, a gente tinha um objetivo, né, que é esperança e aguardar a volta do Senhor. Só que agora a gente tem vivido novos tempos. Esse grupo que está aqui,
eles têm vivido novos tempos, né? Não é mais simplesmente o esperar. Nós estamos agindo, né? Nós estamos fazendo com que aquilo que Deus pediu, ordenou e instituiu, claro que nós não fazemos, talvez, 100% como a gente deveria fazer, por vários fatores, né? Mas Deus conhece o coração da gente, conhece quando a gente se alegra com aquilo que a gente tem aprendido. Então, assim, muitas coisas assim que a gente vê que está na Torá hoje, né? Serve como uma preparação, né? Para um dia vindouro, apontando para a volta do Messias. Então, isso aí já nos enche o nosso coração de alegria. Porque imagina vocês, irmãos, que coisa mais triste, as pessoas que têm esperança em pessoas. As pessoas que têm esperança no chefe. Pessoas que têm esperança num governo. Isso tudo é passageiro. O que não é passageiro? É a vinda dele, que é a certeza, e o reino dele, que vai ser sobremaneira. Então, obviamente que a gente está aprendendo tantas coisas nesses estudos, nos cultos, e obviamente que veio esse período para nos enriquecer o nosso conhecimento. Eu louvo e agradeço a Deus daquelas pessoas que tiveram discernimento e sabedoria para montar esse grupo e fazer essas tratativas, que nem o Pablo fala, um pouco revoltado, né, Pablo? Todo mundo deveria participar, mas por que, irmãos? Porque o que a gente está aprendendo aqui são porções preciosas, né? São porções que a gente, que nem eu vejo assim, né? Falando aqui um pouquinho de ti, Rodrigo. Eu fico muito feliz, cara, em ver o Rodrigo, muito pequenininho na igreja. E ele deslanchando ali, conhecendo, estudando, às vezes substitui lá o pastor Diego numa pregação. Coisa mais linda isso, gente. Coisa muito, muito de Deus. Então, assim, eu fico muito feliz em saber que a Torá, ela nos trouxe um renovo. Mas não porque nós somos merecedores. Não. É porque Deus, ele nos amou de tal maneira que ele nos deu o filho dele, né? Então, hoje a gente vê assim, puxa vida, até agora, esses dias eu estava assistindo uma reportagem, assim, tem muitas coisas que são para ganhar like, muitas coisas para, né, nos trazer. Mas tem um jogador aí que ele resolveu colocar no rosto dele, né? Não sei se vocês viram essa história. João 3,16. Ele botou no rosto dele, João 3,16, e jogando lá e tal. E o pessoal começou, por causa daquilo ali, daquela ousadia dele, porque ele pintou embaixo dos olhos, assim, né? Teve 94 milhões de visualizações. O que diz, né, João 3,16? Que o nosso Deus, né, ele amou o mundo de tal maneira, né? Então a gente fica pensando, poxa, cara, mas só isso? Mas quantas pessoas tiveram a curiosidade de ouvir e ver a palavra do Senhor? E ele teve, assim, partidas na trajetória dele que deu muitas coisas, assim, por exemplo, assim, ele fez 31 pontos e não sei quanto, não sei, tudo casava com 3,16. Então aquilo me chamou a atenção porque é um fato, assim, hoje a gente dá uma conotação muito grande, que nem o Rodrigo falou, né, por episódios do que está acontecendo, do que será que vai acontecer, como é que vai ser. Esses dias eu vi um vídeo que uma menina lá, gente, vamos botar comida, vamos armazenar comida e tal. Aí eu fico pensando, vem cá, em quem que nós estamos crendo, né? No Deus que é um Deus de milagre, que ele está fazendo, que ele não vai permitir certas coisas, que ele já está tudo escrito conforme vai acontecer. Então isso vem muito me alegrar o coração, né? Então as festas, né? Os sacrifícios, as leis, tudo aponta para a necessidade de um Salvador. Hoje a gente vê que está tudo interligado e que todo o Novo Testamento ele está sendo todo basado em cima da Torá. E há anos atrás, raramente eu lia a Torá. Eu lia para alguma coisinha que ensinava lá, mas eu voltava para o Novo Testamento. Eu não sei se algum dos irmãos aqui que está ouvindo tinha essa percepção, mas pare e pense. Pouco a gente meditava. Hoje mudou. Hoje a gente estuda mais a fundo a Torá
e complementa com o Novo Testamento. O quê? Aquilo que realmente foi feito lá na Torá, apontando para Cristo. Então, assim, são coisas que a gente aprende, que está acontecendo na nossa vida, de uma forma, assim, simples, né? Então, hoje eu vejo que muitas das vezes, a gente, não é que a gente tenha perdido tempo, né, irmãos? A gente estava com foco errado, né? O nosso foco estava errado. Então, irmãos, mais alguma pergunta que os irmãos querem colaborar aí? Estão quietos demais. Tá baixinho. Oi? Estão muito quietos. O povo tá, né, que tá chovendo, o povo tá, né, mas nem o Neno, um homem sábio, um homem valoroso, falou hoje. Que barbaridade. Tô brincando, né, Neno? Mas assim, pessoal, queria trazer também aqui uma perguntinha, né? Aquilo que o Rodrigo mencionou, que a gente tem situado aí, o nosso dia a dia, ele é muito corrido. E até uma bobagem, eu falei isso que eu sou um cara aposentado, né? Mas parece incrível, irmãos. Mas o negócio, embora eu esteja aposentado, o troço, quando vejo é sexta de novo, assim, vai indo. Aí passa aniversário, aí passa começo de ano, e passa uma festa, passa outra. Mas vocês notaram que qual é que é o objetivo do Senhor em instaurar essas festas? Vocês poderiam me citar isso? Qual o objetivo do Senhor ele fazer com que ele instituísse as festas? Tem uma palavrinha assim que é muito legal, que me chamou a atenção. Alguém quer arriscar? Segura na mão de Deus e vai. É, Quem é o primeiro? é muito simples, mano, muito simples. De repente ajudando vocês, mas por exemplo assim, o porquê? O motivo pelo qual Deus instituiu as festas e nos deu a sequência, a forma como executá-las, os períodos que nem a irmã Alice falou, que tem o tempo hoje lá, né, estipulado. Por que disso? Pode falar. Pode falar. Eu acredito que Deus estipulou uma das coisas assim que a gente vê muito, né, na Torá, é sobre a preocupação de Deus da gente sempre recordar, sempre lembrar, não esqueçam. Fale para os seus filhos, né? E esse intuito do Senhor, tanto é assim que a cada festa que nós celebramos, parece que nós voltamos ao tempo, né? Voltamos ao passado. E os nossos filhos nos perguntam por que a gente faz estas coisas. A gente faz estas coisas porque antes nós éramos escravos, éramos escravos no Egito, né? Mas Deus, com seu braço forte, nos tirou de lá. Então, acredito que o primeiro intuito é preciso que vocês lembrem e que as gerações futuras lembrem a respeito disso, né? Do que eu fiz, quem sou eu? Eu sou o Deus de Israel, esse é o nosso Deus, e será na minha casa, e será na casa dos meus filhos, e sucessivamente, né? E outra das coisas, acredito que seja também pelo fato de que Deus queria de que o povo tivesse uma identidade, né? Sabemos que a identidade de um país, uma das coisas que faz parte da identidade de um país são as características, né? E nessas características estão as festas do país. E Israel justamente tem uma identidade diferente porque o calendário é diferente, o horário é diferente e as festas são diferentes, né? Então, acredito que também tem a ver com esse tema de identidade. E também, né, que a gente não pode esquecer, são os portais que Deus determina que se abram nesses momentos, né? São portais que fazem conexão entre o espiritual e o terreno, e ele estipula um tempo nos céus para que estes portais sejam abertos, né, em determinados momentos. Tanto é assim que nós vamos ver que as festas, elas justamente levam esse nome, né? Momentos marcados, eu acho que em hebraico, o Pablo que me ajude, eu acho que é moedim, né?
Acho. São festas, em plural, moed, Tá baixo, ó. moed, festa, moedim, festas, e Mitraei Kodesh são as santas convocações, né? Ou seriam, e Mikra significa ensaio, né? Nós, cada vez que participamos de uma festa, estamos ensaiando para aquilo, tudo que vocês falaram. O Paulo falou, o Rodrigo falou, né? Silvana falou, né? Salete falou também da vinda. E nós estamos ensaiando e nós estamos preparando-nos para esse momento, né? Então, esse Mikra. Silvana, continua aí. Não, então, só para terminar, justamente as festas levam esse nome, né, em hebraico, que são momentos marcados, momentos determinados pelo Eterno, né? E que nós vemos que as festas justamente funcionam como um calendário sagrado, né? Eles tiram o povo da rotina para focar no relacionamento com ele. É como Deus dizendo assim: isto aqui é importante para mim, eu preciso separar, eu vou estipular um tempo onde o meu povo esteja comigo, né? Só para concluir. Sim. Mais alguém quer dar uma palavra, manos? Então, assim, o que eu aprendi disso, né? Concordo plenamente com o que vocês falaram, mas tem algumas coisas também que, para o nosso dia hoje, né? Quando você, assim como o povo do Egito foi liberto, e aí Deus instituiu para cada vez eles lembrar de onde que eles saíram, né? Do jeito que eles estavam, e para manter, né, a lembrança, manter o vínculo com o Senhor, manter um relacionamento com Ele. Eu vejo nossos dias de hoje, como é que era, né, a nossa vida antes? Como é que era o nosso tempo antes? Como é que era as nossas amizades antes? Então, isso tudo faz com que nós venhamos a remir esse nosso tempo para um tempo de qualidade. Não perder tempo, e sim investir o nosso tempo. Cada vez que você faz uma celebração, que você faz uma juntar da congregação da igreja, dos irmãos, para comemorar, você está colocando, que nem a irmã falou, né, abriu os portais, né, mas eu vejo assim que quando você é muito interessante, quando você sai de um charco de lodo, depois você passa por cima e olha aquilo e você vê, pô, mas eu já pisei lá, eu já estava lá, e hoje você não está mais, não porque a gente seja merecedor disso, mas pela graça do Senhor que a gente foi, que nos constrangeu, nos tirou através do Espírito Santo, nos convenceu do nosso pecado. Mas olha como é interessante a gente olhar para aquilo lá e ver que Cristo, ele morreu por nós, ele tem um propósito, que Deus nos tirou de uma situação e nos levou para um outro alcance. Então, eu vejo assim que assim, o povo era constantemente chamado de volta para Deus. Quando fazia essas festas, constantemente o pessoal era chamado de volta para ele. Então, aí isso vai virando. Os 365 dias nossos, né, que a gente está falando, vai girando. Daqui uns dias eu vou estar com 70 anos. Vou estar comemorando, glória a Deus. Se eu tiver 70 anos comemorando, vou estar faceiro. Porém, eu não tenho mais, que nem os irmãos falaram, a preocupação de chegar aos 70. Não tenho mais a preocupação a minha preocupação é não perder o foco do Senhor. Foi o que eu aprendi Ney, com as festas, com a Torá, com os Ney, irmãos. Oi. vai rolar o churrasco ou não? Gostoso, né, mano? Não, mas é que eu tô brincando. Não, meu irmão, vai ser um boizinho de Matusalém, porque falta muito tempo para 70 ainda, mano. Tô lá com meus 50 e pouquinhos ainda, rapaz. Mas então o que eu fico me perguntando é a questão do que nós estamos plantando, né, irmãos? Isso é interessantíssimo. A gente poder
fazer algo para nós mesmos, para os nossos filhos, para a nossa geração vindoura, é um legado muito fantástico. E a preocupação de Deus com isso, com o povo dele, é fantástico. Então eu vejo dessa forma, sabe, irmãos? Eu fico muito feliz com relação a poder participar desse processo. E desde que chamem a gente de loucos, desde que chamem a gente já está perdendo tempo, não comendo tal negócio, não fazendo tal negócio, gente, fica na liberdade, pode comer, pode fazer, mas a gente tem um propósito, a gente tem um objetivo, um caminho a trilhar. E com Deus nós vamos chegar lá. Irmãos, é o que eu tinha para aprender junto com vocês. Foi muito bom conversar, poder dialogar, conhecer o Paulão ali, Paulo. Poxa vida, eu ia dizer, Pablo, agora sim, eu sei que a Alice orou para a gente não desvirtuar nossos pensamentos, né, Alice? Mas a gente está agora acabando. Mas se eu te contar da onde que eu sou, meu irmão, né, Pablo? Nem vale a pena eu falar, né, Pablo? As cachorrinhas estão aqui latindo. Cara, eu sou lá de Pelotas, Rio Grande do Sul, lá do finalzinho. Estive lá no ano de 2022. Fui lá fazer uma prova lá de italiano lá em Pelotas. Loucura, que legal. Então, a gente está, esses dias eu fui pescar lá nas terras do Pablo, né? Então, eu e mais 2 maninhos aqui da igreja fomos lá no Uruguai pescar, foi gostoso. Mas, enfim, irmãos, eu louvo e agradeço a vida de cada um de vocês, pela paciência, pela cumplicidade, pelo amor, pela palavra do Senhor, pela Torá. E aqui eu deixo, então, em aberto para o Pablo fazer as ponderações finais. Fique à vontade, meu irmão. Obrigado pela oportunidade que você concedeu a nós, hein? Ao contrário, eu tenho que agradecer, né? Tenho que agradecer que vocês estão se dispondo. Paulo, tu não está sabendo, mas a gente vai indicar um para levar o dia aí, a ordem do dia, sabe? Então, todo mundo trabalhando aí, tá? Mas tá sempre convidado, Paulo, também. Bem-vindo sempre, tá? Quando você quiser aparecer também na Beit, eu sei que você já está seguindo a gente lá no Instagram, né? Mas quando você quiser aparecer em Toledo, vamos junto, combinamos, saímos daqui. Todos os sábados, às 7 horas temos reunião lá. Mas aí depois eu te explico internamente aí, tá? Irmãos, alguém quer falar alguma coisa? Tem liberdade de ainda tem um tempinho, 4 minutos mais. Se alguém quer comentar alguma coisa do que foi falado, senão vamos ter que ir terminando. Mas muito obrigado, Ney, por se dispor a isso. Amém. Todos estamos aprendendo, tá bom? Glória a Deus. Quem mais? Pablo, Diga. eu só queria externar aqui a minha satisfação de estar com vocês aqui nesse tempo. Eu aprendi com cada um, falou um pouquinho, e para mim foi muito importante o que eu ouvi de todos vocês. No tempo que eu tiver, eu tenho outros compromissos, mas sempre que eu tiver um tempinho, eu vou estar aparecendo por aqui para estar aprendendo com os irmãos, tá bom? Então, saúdo a todos aí e agradeço pela oportunidade que vocês me deram de estar aqui numa agradável noite de quarta-feira ouvindo a palavra de Deus aqui. Muito obrigado, Paulo. São recíprocas, né? Sabe como nós gostamos de você aqui nessa casa. Então, irmãos, vamos orar para terminar? E vamos já amanhã, 19h15 novamente, tá bom? Todos aqui. Convida teu amigo aí, aquele amigo que você sabe que gosta de estudar a palavra, enfim. Por favor, não deixe de convidar para estar junto conosco, tá bom? E sem mais delongas, então, vamos orar para finalizar e vamos a pedir a quem? Vamos pedir. Temos a quem aqui? Ney, tem que ser você. Você dá o selo carimbo final, tá bom? Certo? Amém. Glória a Deus. Obrigado, Amém. Viu? Vamos orar. Deus abençoe a todos. Shalom.
Amém. Grandioso Deus, Senhor, muito grato com o nosso coração, Pai, por poder estar aqui, Senhor, aprendendo mais da Tua Torá, saber, ó Deus querido, que há um propósito em todas as coisas, em cada vida de um que está aqui participando, há um propósito também, e eu sei, ó Pai querido, que grandes coisas, Pai, o Senhor tem para nós. Obrigado, Deus, por este momento de qualidade, de aprendizado, que o Senhor possa estar colocando, Senhor, nas Tuas mãos de poder sobre cada um de nós, nos dando, assim, uma noite, restante de noite tranquila na Tua presença. Nós te glorificamos e te exaltamos, ó Pai, pela vida de cada um dos pastores, a vida do Pablo, Senhor, que está à frente desse trabalho. Te louvamos e te agradecemos pela família dele também e por cada um que está participando aqui, Senhor. A vida do Paulo, também é a primeira vez participando, que o Senhor possa estar derramando tua unção sobre a vida dele e sobre de cada um que está aqui conosco. Obrigado pelo pessoal também lá do Uruguai, Senhor, que tem estado conosco, aprendendo mais de Ti. Nós oramos, Pai, agradecidos em nome de Yeshua. Amém. Deus abençoe, povo de Deus. Shalom, shalom. Amém. Shalom, shalom. Shalom a todos. Shalom, shalom. Tchau, Wilson. Deus abençoe. Amém. De bênção, Wilson. Deus abençoe. Amém, amém. Tchau, Wilson. Deus abençoe, Wilson. Amém.